O Trump possui mercenários prontos para atuar em solo brasileiro no momento certo. Ou seja, se o Lula escorregar, o circo vai pegar fogo. E mesmo com um erro grotesco recente, parece que o governo brasileiro não aprendeu. De que erro que eu estou falando? Basicamente, antes de tudo acontecer, tarifaços, sanção do Moraes, corte de visto, ameaças e sequência, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro deram avisos atrás de avisos. E vou até falar que esses avisos atrás de avisos foram até pouco estratégicos, porque se fosse um personagem mais inteligente do outro lado, ele teria se posicionado, ele teria entrado em contato com os Estados Unidos antecipadamente, antes do Eduardo e do Paulo fecharem todas as portas, ele estaria em uma posição muito melhor. Mas provavelmente o Eduardo e o Paulo, eles calcularam o nível da ignorância e da incompetência do governo Lula. Então eles puderam falar tudo e não teve nenhum impacto negativo no ataque. Por quê? Basicamente eles falaram e foram ignorados pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Aí depois o Marco Rubio citou o nome do Alexandre de Moraes. Aí acendeu uma luz vermelha, que no início pareceu que foi uma mega luz, o governo realmente acordou. Na realidade não, foi um apito, que aí vocês ouviram isso? Aí todo mundo, eu ouvi, aí o outro falou, não ouvi, no final ninguém ouviu e seguiu o baile. Só começou realmente a cair a ficha depois que cortou os vistos. Cortou os vistos e arregalaram o olho. Aí continuou a ameaça falando que viria a Magnitsky. E ninguém acreditava. Eu falei que a Magnitsky viria aqui no canal algumas vezes e vários indivíduos falando: ah, olha só, mais um vendendo a ilusão. Quando que sai? Está atrasado, não vai sair, é tudo mentira e daí por diante. E hoje a gente tem o Alexandre de Moraes sancionado pela Magnitsky. Tudo isso não ensinou nada ao Lula. O Lula recentemente cometeu uma gafe diplomática que eu não cometeria na posição que ele está. Qual foi a gafe? Basicamente, ele aceitou um avião russo passar 3 dias em solo brasileiro. Não saiu nenhum tipo de explicação por que ele estava aqui. Depois daqui ele foi para Colômbia. Depois da Colômbia, que ele parou em Bogotá, ele foi para Caracas, na Venezuela. E depois da Venezuela, neste exato momento, pelo que tudo indica, ele está em Cuba. Aí eu te pergunto, o que ele pegou aqui? O que ele pegou na Colômbia? O que ele deixou na Venezuela? E o que ele deixou em Cuba? Ou, se foi isso ou não foi isso, por que ele passou aqui 3 dias? Por que os pilotos não quiseram se comunicar com a imprensa? O que está por trás disso tudo? E a gente realmente quer ficar recebendo empresas sancionadas internacionalmente? O que o brasileiro ganha com isso? Eu não quero saber o que o Lula, o que o PT, o que indivíduos CPFs ganham. Eu quero saber o que o país ganha. Na minha humilde concepção, a gente só tem prejuízo com esse tipo de atitude. Mas o Lula continua dobrando a aposta. Em contrapartida, se você olha ali por cima, dá um zoom out na câmera da América Latina, fica claro que tem alguma coisa muito, mas muito grande acontecendo. Eu falei para vocês que o Trump enviou 4.000 soldados para a região, enviou porta-aviões, mas agora tem uma informação nova, que são os mercenários. Eu fiz um vídeo falando para vocês que nos Estados Unidos existem empresas de mercenários que são os famosos exércitos privados. E o Trump vai utilizar esses exércitos privados para operações, pelo que tudo indica, na América Latina. E esses exércitos já estão selecionados, já estão recrutados com indivíduos extremamente qualificados. Eu vou explicar detalhadamente para você nesse vídeo, então eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente vai começar com o pé direito. E aqui você começa com um exemplo da ignorância e da incapacidade dos membros do atual governo. Esse aqui é o Padilha, olha o que ele vai falar aqui, presta atenção. Absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro,
qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Estou absolutamente indignado com essa atitude covarde. Fiquei sabendo, através da mensagem da minha esposa, eu estou em Pernambuco, estou fora de Brasília, recebi essa notícia. Me surgiu um ponto muito relevante nesse comentário dele. Qual que é o risco de uma criança de 10 anos nos Estados Unidos? Eu achei um bom argumento. Eu te pergunto, qual que é o risco de uma senhora de 72 anos em Brasília? Qual que é o risco de um homem de 50 anos, que eu acho que era mais ou menos o que o Crezão tinha, que infartou? Qual que é o risco de uma moça com um batom numa estátua? Qual que é o risco? Isso me parece realmente desleal, descomunal, perseguição política, é o que me parece. Não estou acusando nada, é o que me parece. Estou indignado até agora. Vou encontrar minha esposa e minha filha hoje à noite quando voltar. E o governo americano que fez isso. E é o governo brasileiro que está fazendo isso, com esse pessoal que eu falei, mulheres, crianças acho que não tem não, mas mulheres e homens velhos, idosos, que foram lá protestar e estão presos. Agora, eu realmente fico indignado também, Padilha, eu compartilho, eu reconheço, eu não compartilho porque eu acho que o seu ponto faz sentido, tá, essa sanção. Se você quiser entender, você podia visitar a galera aqui do dia 8 ou liga pro Xandão e pergunta por que uma mulher de 72 anos tem tanto perigo. Ah, você quer dar o exemplo pro resto da população. Ah, entendi, é a mesma coisa que o Trump quer fazer, quer dar o exemplo para o resto do mundo que você não deve fazer trabalhos forçados para você financiar uma ditadura. É só isso a educação, Padilha, é só isso, que ele quer educar o mundo, ele está utilizando para isso, porque você criou um mecanismo para financiar uma ditadura. Bolsonaro que defende isso, que orquestra isso, que montou um verdadeiro escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos, tem que explicar para o mundo agora por que faz isso sancionando uma criança de 10 anos de idade. Qual o risco uma criança de... Não é sobre risco, Padilha, é sobre exemplo. É a mesma estratégia do Xandão. O Xandão quer fazer a população não sair na rua. O que ele fez? Ele pegou uma galera que saiu na rua para protestar, ele prendeu todo mundo. Toda hora sai na mídia que uma mulher que pichou com um batom numa estátua pegou 13 anos. O que você faz com a galera? A galera fica com medo. Agora as pessoas estão voltando para a rua porque o Trump começou a atacar o Brasil e o STF, gerando legitimidade no sentido de eu tenho coragem agora. E a última manifestação, a gente viu o Brasil realmente pegando fogo. E a gente vai ter mais uma dia 7, porque a estratégia do STF não tá dando certo. Mas a sua acho que vai dar, olha só como que você tá indignado. 10 anos de idade tem pro governo americano para fazer uma atitude como essa. Tô absolutamente... Ele tá indignado, eu expliquei para ele aqui. Padilha, não fica assim não, Padilha, não fica assim não, vai passar. E aí é sempre bom lembrar, né, eu gosto muito de lembrar o passado, até mostrei isso em outro vídeo, vou reforçar aqui. Porque o Padilha, lá em 2021, compartilhou isso aqui, ó. No dia do hambúrguer, ele compartilhou uma foto do Eduardo Bolsonaro trabalhando. Eu não sei se é montagem ou verdadeira, mas eu supor que seja verdadeira, porque parece que ele realmente fritou hambúrguer nos Estados Unidos, e falando que ele era o chapeiro profissional do Trump, tentando humilhar um trabalhador. Primeiro ponto, que eu não vejo desmérito nenhum em um indivíduo que trabalhou assando hambúrguer. Eu, por exemplo, já vendi abacaxi na rua, e não tenho a menor vergonha disso. Eu acho que todo trabalho que seja honesto é muito válido. Ou seja, ele tentou humilhar o Eduardo Bolsonaro, e aí ele descobriu que o mundo dá voltas. Olha só, Padilha, agora quem tá indignado? O Eduardo, talvez, quando viu essa foto e o seu tom, ele pode ter ficado indignado. Agora você tá indignado. E o que acontece? Aquela frase tradicional, quem ri por último, ri melhor. Não é mesmo, Padilha? Ou seja, a educação está sendo formada e o Trump está ajudando a gente a educar os nossos ministros. Dito isso, eu gostaria de mostrar essas colocações do Josias. Lembrando que o Josias é esquerdista. Para ele não estar defendendo o STF, quer dizer que o negócio ficou muito evidente, muito claro e muito óbvio. Então presta atenção. O Fux e o Barroso se meteram numa toga justa. Aí travaram uma discussão que é reveladora, constrangedora, até meio ridícula, né? E no final a plateia tem uma certa dificuldade para entender por que os ministros continuam chamando o outro de Vossa Excelência, né? E aí você explicou bem, Fabiola, a discussão era trivial, era um negócio prático lá no Supremo. Quando você está discutindo determinada ação, está julgando uma ação, e o relator é vencido, ainda que parcialmente, a relatoria passa para as mãos do primeiro-ministro que proferiu o voto divergente, que no caso foi o Flávio Dino. Então estava se discutindo ali a constitucionalidade da cobrança de uma contribuição, a CID, sobre remessas de dinheiro para o exterior. O Fux foi vencido, o Barroso
passou a relatoria para o Flávio Dino. Aí ele estrelou, olha, o Fux falou, nunca houve essa heterodoxia de retirar a relatoria de um relator que foi vencido numa parte mínima. Ele disse que a divergência foi muito pequena entre o voto dele e o do Flávio Dino. Aí o Barroso falou, eu ofereci a Vossa Excelência a oportunidade de reajustar o seu voto e aí continuaria como relator. E ele foi desmentido pelo Fux. Presta atenção no que ele vai falar agora no final. O Fux falou, não, Vossa Excelência não me ofereceu, aí ele vai a jugular, né? Ele vem com o argumento, eu tenho a maior consideração por Vossa Excelência. E Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu nunca vi, Fabíola, uma forma tão refinada de um ministro chamar o outro de mentiroso. Ali os dois estão se considerando reciprocamente mentirosos. Então, essa toga justa, esse rififi, é revelador porque iluminou um nervo exposto que está estressando as relações entre a ala do Supremo, que foi sancionada pelo Trump, e o Barroso está entre esses ministros, e a banda que mantém o visto de entrada nos Estados Unidos, que é o caso do Fux. Entendeu? Ou seja, o Fux está perdendo espaço, está sendo boicotado porque não foi sancionado, porque não está do lado certo da força, vamos dizer assim. Certo com aspas, que na minha concepção é o errado, mas essa é a realidade. Agora vamos para uma pesquisa que eu acho que é interessante todo mundo saber. 35% culpam Lula pelo tarifaço do Trump e 22% apontam Bolsonaro como responsável. Ou seja, toda pesquisa só reforça que o Lula não conseguiu ter o ganho eleitoral que ele esperava. Agora tem outro vídeo que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, que agora vai dar o contexto global do Trump, para você entender os próximos passos na América Latina e qual que é a ação que ele espera desses mercenários. Aos gestos de camaradagem, especialmente nessas falas tão próximas entre os dois líderes, quando eles quiseram mostrar essa proximidade. Lorival Santana. Bem, fica claro para o Zelensky, para todo mundo que entende do assunto, que o Putin realmente dominou essa cúpula, né? Não cedeu nem sequer naquele tipo de anúncio que ele poderia fazer e não cumprir depois, não cedeu realmente, né? Voltou a falar das causas dessa invasão, e o Trump, mesmo tendo procurado manter as expectativas baixas, ele tinha dito que não seria anunciado um acordo nessa cúpula, mas ele não obteve do Putin nem sequer uma sinalização mais positiva em relação ao início de uma negociação. E mesmo assim, dada a ansiedade do Trump de dizer que foi um sucesso, no final ele falou, nós vamos conversar em breve, né, e se possível, de preferência, pessoalmente. Então, embora ele vá comunicar ao Zelensky, vá comunicar aos europeus. Eu acho que a análise do Lorival está bem próxima da correta, só que o jogo que o Trump joga são com muitas entradas, muitos inputs e outputs. Como assim, Floriano? Quando ele faz esse aceno para a Rússia, aconteceu algo que o Lorival, pelo que me parece, não está considerando. A Rússia cortou os laços com o Irã. Ou seja, eles tinham um laço comercial de compra de drone e tudo mais. Depois daqueles ataques e com o estreitamento da relação com o Trump, a notícia que eu li recentemente, foi que eles pararam, eles cortaram, eles minimizaram a relação com o Irã. Ou seja, teve esse ganho aí do Trump. Se você entender também a construção e os últimos ataques e por que chegou o momento da América Latina na agenda do Trump, você tem que existe uma fragilização do Irã, clara, que financiava muitos grupos terroristas, existe uma relação de negociação que a China tem interesse em agregar e agradar os Estados Unidos, e um confronto em regiões não seria interessante para ela, porque ia piorar a questão do sancionamento. E toda essa conturbação de sancionamento já está prejudicando a economia chinesa. Tudo isso torna o momento atual ideal para um ataque e para uma resolução aqui na América Latina. E esse estreitamento e essa negociação que ele fica acenando que vai dar o que o Putin quer, incentiva, estimula o Putin a não incentivar e não financiar de forma direta a Venezuela e Cuba. Ou seja, possivelmente que tem uma negociação para cortar o fluxo e deixar esses ditadores asfixiarem. Só que até agora isso não se indicou
na tangibilidade, já que teve esse avião que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos seguir que tem mais algumas vitórias do Trump. Xi Jinping indicou que a China não invadirá Taiwan enquanto eu for presidente, diz Trump. Ou seja, isso aqui é uma declaração extremamente relevante. Não sei se o Xi Jinping realmente falou isso, mas ele não desmentiria o Trump. E provavelmente ele não vai invadir Taiwan nos próximos 3 anos. Não existe uma condição e um cenário para isso. Mas se o cenário aparecer por algum motivo, provavelmente não vai ser a presidência do Trump que vai impedir, tá? Na minha concepção, pelo menos. E agora, vemos que todo o garoto propaganda da América Latina dos Estados Unidos está voando. E não falo essa questão do garoto propaganda minimizando o Milei. O Milei é genial, mas eu gostaria de salientar que a Argentina é a vitrine da relação com os Estados Unidos. Olha como é bom ter uma boa relação com os Estados Unidos. Aí você olha para a Argentina, que tem uma excelente relação, e você vê que a inflação desacelerou para 36%, que é um valor muito alto ainda se você colocar em parâmetros gerais, mas isso aqui chegou a 200%. Então, dou meus parabéns ao Milei, que realmente ele está fazendo uma aula em gestão de país. Temos que ver se vai consolidar e vai dar certo. Existe risco na mesa ainda, mas até agora ele realmente está entregando tudo que ninguém imaginou que era possível. Com o apoio do FBI, Paraguai terá base antiterrorismo, que tem esse negócio de confundir. Antiterrorismo para combater Hezbollah e na Tríplice Fronteira, que fica ali perto de Foz do Iguaçu. Qual que é o interessante disso aqui? Você vai ter uma base militar na cara do gol do Brasil. Perfeito? A gente tem agora um porta-aviões e 4.000 soldados aqui perto também. A gente tem esse grupo de mercenário que vai estar atuando na América Latina. Me parece que o Brasil está cercado, não é mesmo? Não precisa ser muito genial para você fazer essa análise, certo? Ou seja, a situação está ficando um tanto que interessante. E aí o que você pode pensar? Pô, o Lula vai dar uma segurada, o Lula está percebendo que o negócio está esquentando. Ele mesmo pegou e falou para o jornal que ele olha com muita atenção esse envio de porta-avião, de soldado. E ele não está freando. Avião russo sancionado pelos Estados Unidos que esteve no Brasil, foi para a Venezuela e está em Cuba. Primeiro vamos ver a rota. De saída da Rússia, decolou de Moscou com escala em Baco, Uzbequistão, depois não sei o que, Guiné. Em seguida pousou no Brasil, ficou 3 dias, do dia 10 ao dia 13 de agosto, sem registro de voo comercial na agenda, o que sugere missão diplomática ou militar. Depois voou para Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, fez parada em Bogotá, tudo esquerdista, tá? Caracas, Venezuela e, por fim, Cuba. E aí, basicamente, os parlamentares pediram explicação, não tivemos explicação, e aí o Girão fez o óbvio, fez o certo, usou a narrativa, jogou bem, e uma live ele especulou, ele não acusou. Girão levantou suspeitas sobre transporte de armas, mísseis e até mercenários com destino à Venezuela. Mercenários eu acho muito pouco provável, porque os caras não iam ficar 3 dias dentro de um avião. E se descesse, sei lá, 200 homens de um avião, ia chamar muita atenção. Logo, provavelmente, mercenários é muito pouco provável. Mas levantar a questão tá perfeito, jogou perfeitíssimo. E aí pode sair manchete. Girão suspeita de transporte massivo de armas e mísseis para a Venezuela passando pelo Brasil. Girão suspeita e acabou, ele pode suspeitar do que ele quiser, mas a manchete está feita. E qual que seria a resposta muito fácil para o governo? Não era isso, a gente estava fazendo exatamente o que a gente quer saber, o que você estava fazendo. Enquanto você não falar, a gente vai suspeitando. Essa aqui é a beleza do ganho que a oposição tem em você ocultar alguma informação. Tudo tem um preço, toda jogada na política você tem um preço. Você quer ocultar algo? Beleza, aí você cria o estigma das especulações. Se as especulações forem melhores do que a realidade, beleza, você deixa rodar. Se for pior, é melhor você falar a realidade. Perfeito? Até agora não falaram nada. Agora vamos lá para o Maduro. A queda está madura. Eu achei boa essa frase. And now we put a $50 million bounty on them. Se Maduro cair, Cuba comunista e Nicarágua também cairão. E Trump mostrará efetivamente para a China comunista
quem é que realmente manda no hemisfério ocidental. Obviamente que esse texto é um pouco forçado, mas esse é o grande objetivo do Trump, sem dúvida nenhuma. E como aqui, amigos, eu tenho o compromisso de trazer sempre verdades, me questionaram lá no Instagram falando: pô, Floriano, você não vai falar dos protestos em massa que estão acontecendo na Venezuela? E eu fui até pesquisar, porque eu pensei, caraca, será que eu deixei de passar essa notícia? E na realidade, essas publicações que vocês estão vendo são de 2024 e são, a maioria, pelo menos que eu vi, foram todas falsas. Não está tendo uma onda de protesto nesse exato momento na Venezuela, até onde eu tenho informação. Se vocês tiverem vídeos novos, dá uma pesquisada antes de mandar até, manda pra mim, que eu super compartilharia aqui, gostaria muito que estivesse havendo, porque caiu uma ditadura, eu acho que é uma coisa bem importante pro mundo, eu acho que é bom pra todos, inclusive pra gente também. Seguindo, governo Trump dobra para 50 milhões a recompensa pela cabeça do Maduro. Isso que eu já tinha falado pra vocês. Ah, Floriano, mas você falou que não era pela cabeça, não era vivo e morto. Parece que tá subentendido isso. Pelo que parece, o que justifica a gestão ali dos mercenários. Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos confisca 700 mil dólares do Maduro. E como o Trump é um cara bem bem capitalista, vamos dizer assim, ele sempre gosta de viabilizar os investimentos saindo dinheiro de algum lugar que faça sentido. Então, provavelmente esses 50 milhões vai vir desse dinheiro apreendido e o resto provavelmente vai ser devolvido ao governo da Venezuela quando o novo governo assumir e a Corina e o outro cara estão nos Estados Unidos. Então vai ter uma facilidade no momento que o Maduro for derrubado. Ah, Floriano, existe grande possibilidade do Maduro ir de arrasta para cima ou cair? Eu acho que cair tem uma grande possibilidade. Arrasta para cima, eu acho que é possível, mas eu não falaria com certeza, não colocaria minha mão no fogo. Por quê? Porque simplesmente tem muitas, mas muitas variáveis ainda para a gente poder considerar, para poder afirmar, vai acontecer, não vai acontecer. Agora eu vou colocar para vocês aqui um vídeo do Maduro. Presta atenção. Calma aí, deixa eu pausar. Presta atenção nesse vídeo incrível do Maduro após o aumento dos 50 milhões. Venga por mim! Aqui lo espero en Miraflores! No se tarde llegar, cobarde! Venga por mim, cobarde! Ele basicamente fala, venha me pegar em Miraflores, que é a cidade que ele estava, falando que se não viesse seria covarde. Mas, em contrapartida, como é de praxe de um ditador, você fala uma coisa em público e faz outra no privado. Operação militar dos Estados Unidos faz Venezuela esconder Maduro em bunker. Tem uma fake news também falando que viram o B-12 passando por cima de Caracas. Não existe essa possibilidade. Esse não é um avião que você vai ficar passando por cima de cidade, porque ele pode ser afetado e é um avião de 2 bilhões de dólares. Ou seja, você não vai ficar usando ele como uma arma de dissuasão dessa forma. O B-12 ele vai ser utilizado e vai para atacar. E tudo bem que ele teve aquela passagem lá por trás do Trump, quando teve o Putin, mas era um cenário completamente adverso. Era muito difícil ele ser abatido ou qualquer inimigo atacar ele naquele cenário. Já em Caracas, em cima de um país que está em uma situação pesada, ou ele passaria muito, muito no alto, ou ele não passaria. E os vídeos que estão circulando, ele está passando bem baixo. Não faz sentido esse tipo de avião estar fazendo isso. Ou seja, é fake news, então fique sempre alerta para não cair em mentiras. Agora vamos para os mercenários. Aqui estou na Venezuela, tentem me achar. Foi o desafio do Maduro, a questão dos 50 milhões de dólares aí. Em outro cenário, não foi aquele que eu mostrei. Basicamente, vamos seguir aqui, ó. Eu marquei o que tem de relevante nessa matéria. Desde a divulgação do valor recorde, Maduro aumentou significativamente a quantidade de segurança ao seu redor e tem evitado aparições públicas frequentes, em uma tentativa de dificultar a ação de possíveis caçadores de recompensa. Destacando o envolvimento de mercenários, empresas militares, privadas e até mesmo Serviço Secreto de Israel. A informação foi divulgada pelo canal Vida no Quartel, que apresentou detalhes sobre o contexto geopolítico e a atual complexidade da operação. A operação está em andamento. Como assim? Já tem a galerinha lá, os mercenários se mobilizando. E aqui vem mais detalhes. De acordo com o canal, os Estados Unidos estão mobilizando os agentes de elite e empresas militares privadas especializadas em operação de rastreamento, infiltração e combate urbano. Essas companhias já atuaram
atuaram em conflitos no Iraque, Afeganistão, África e Ucrânia. Uma delas, provavelmente, para não dizer com certeza, vai ser a Blackwater, que é lá do Eric Price, que eu mostrei no outro vídeo, que isso aqui iria provavelmente acontecer, só que ele não anunciaria. Tem muita gente cobrando ele no Twitter, mas não faz sentido você, não vou atacar, é ser bobo, entendeu? Não vai, ele vai depois assumir a autoria. Deu certo, ele vai assumir a autoria. Ninguém vai ficar falando, eu vou atacar, isso é coisa, esquece essa possibilidade. E aí tem uma galera criticando, chamando de bundão, não, esquece isso, pessoal, tem que ser estratégico, pessoas vão ser maduro. Seguindo, além dos recursos militares, hackers e espiões digitais estariam monitorando movimentações do regime chavista em tempo real, coletando dados confidenciais e mapeando potenciais locais de esconderijo. A Operação Círculo Final já estaria em andamento, reunindo veteranos de guerra, mercenários altamente treinados, com missão de localizar o paradeiro de Maduro. Maduro reage com discursos provocativos e postura defensiva, ou seja, ele fala uma coisa e faz outra. Além disso, o presidente promoveu mais de 2.000 militares ao posto de general. Isso aqui é o Maduro promovendo para tentar se blindar e minimizar traições e deserções. Porque os próprios militares, eles têm medo, imagina. Os Estados Unidos invadem, eles sabem que eles vão pro saco. E eles os ministros, essa galera que executou o governo, executou no sentido de atendeu às ordens, eles sabem que eles vão ser punidos também. Especialistas consideram que, em caso de agravamento do cerco, Maduro poderia, preste atenção nessa parte, buscar refúgios em países aliados, Rússia, China, Irã e até mesmo Brasil, com quem mantém boas relações diplomáticas. Contudo, segundo Vida no Quartel, conceder asilo ao presidente venezuelano implicaria em um grave atrito diplomático com Washington, que tem demonstrado poder de alcance global em suas ações, como ataques alvos no Irã com bombardeios B-2 Spirit. Ou seja, se por acaso, por algum devaneio, que não é algo que eu colocaria 0% de chance, o Lula aceitar ou dar asilo para o Maduro no Brasil, esses mercenários simplesmente mudariam de foco. E como eles não têm a bandeira americana, são mercenários, eu não acredito que eles deixariam de atuar no Brasil por 50 milhões de dólares, se esse fosse o valor da recompensa da cabeça do Maduro. Então, se o Lula cometer essa completa ignorância, essa pouca inteligência de abrigar o Maduro, aí a vaca vai pro brejo. Porque o Washington vai querer sancionar, os Estados Unidos vão sancionar o Brasil com toda a força no máximo. Eu acho que a popularidade do Lula vai pro buraco e ainda vai ter atuação de forças militares externas dentro do Brasil que podem mostrar ou não que a nossa força militar é completamente incompetente. Porque agora, se você olha pelos números de forma externa, sem estar aqui dentro do Brasil, você vai ter um certo respeito pela força militar brasileira, se você comparar com a da Bolívia e tudo mais. Mas imagina que se um grupo de mercenários atua dentro do Brasil e nada é feito, a gente não consegue nem se defender, e o Maduro vai de arrasta para cima em uma área defendida pelo governo. Aí fica claro que a defesa do governo é completamente incompetente. E aí fica muito feio pro Brasil, e sem contar que pro Lula eu acho que a vaca vai pro brejo, acho que ele não consegue ficar de pé. E eu gostaria de dar um lembrete muito importante para todos vocês, 9 horas da noite de hoje vai ter live todo domingo, 9 da noite, tem live aqui no canal, e essa semana que vai entrar agora, eu vou fazer mais lives, vai ter live segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Então se prepara, todas vão ser das 8 às 9, perfeito? Segunda, quarta e quinta. Eu vou testar fazer mais lives, ver se vai dar certo. Se tiver bastante gente, se for bem legal, eu vou fazer com mais frequência. Então já coloca na sua agenda e lembre de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.